Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós vamos dar início ao nosso culto. Estamos numa série de mensagens muito preciosa, família transformada. E hoje Deus ele tem uma palavra muito preciosa aos nossos corações. Nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor esse tempo que nós passaremos juntos para adorar ao Senhor, para louvar a Ele, engrandecer o seu nome, mas também sairmos daqui edificados pelo poder da sua palavra. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de nessa noite podermos estar aqui reunidos em família, Senhor. Reunidos, Senhor, com os nossos irmãos em Cristo. Ó Pai querido, para juntos cultuarmos a Ti. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para agir em nosso meio, Pai. Nós Te pedimos, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração. E que Teu poder, ó Pai, venha se manifestar em nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer transformação, edificação, crescimento em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui nessa noite triste, Senhor, assolado pelas dores, pelas circunstâncias, que elas encontrem em Ti refúgio, que elas encontrem em Ti alívio, como a Tua palavra diz, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vos aliviarei. Que Tu possas, Senhor, nessa noite, se manifestar como Deus que traz alívio, que traz luz em meio às trevas, em nome de Jesus. Governe esse culto, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes de adorarmos ao Senhor, cumprimente a pessoa que está ao seu lado aí. Dê um sorriso para ela. Diga para ela como é bom podermos estar aqui juntos para adorar ao Senhor. Amém. Ministério de Louvor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Nesse freio saímos de casa para quê? Para adorar o nome do nosso Deus. Então vamos declarar nessa noite que Ele é grande, que Ele é digno de louvor e de toda adoração. Então se derrame aos pés do Senhor nessa noite. Ponha o seu coração na sua adoração. Porque eu costumo dizer que enquanto você adora, enquanto você louva, Deus trabalha na sua vida. Deus trabalha na sua casa, na vida dos seus filhos. Deus trabalha naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Então coloque o seu coração nessa noite, na adoração. E vamos declarar que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Creia nisso. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já de Ele nos prostramos.
temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já te nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre tudo queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és digno, Senhor. E te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então eu declaro nessa noite a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua família. Agora, entregue a sua família nas mãos do Senhor. Esse mês é o mês da família, então vamos declarar que nenhuma palavra de maldição, nada poderá vir contra as nossas vidas e as nossas famílias, porque nós estamos debaixo da bênção do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de hoje e de ontem, que é o mesmo. Então eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e te conceda sua graça e te dê paz. Confirme isso agora com um amém. Amém.
contigo. Creia que Ele é contigo. Ele que guarda a tua saída e a tua entrada. Aleluia. Ele é contigo, Ele é por ti. É contigo, é por ti. Você vai declarar a bênção sobre a pessoa que está do seu lado. Comece a interceder pela família da pessoa que está do seu lado. Chega aí, irmãos. Vamos nos unir na presença do Senhor para declarar a bênção. Ore agora pela pessoa que está do seu lado. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dela. A bênção do Senhor está sobre a nossa igreja. E nós devemos compartilhar essa bênção. Entregue agora nas mãos do Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos. Ele conhece os teus filhos, Ele conhece a tua casa, Ele conhece o teu interior. Está sobre debaixo da bênção do Senhor. Creia nessa noite. Aleluia. Que os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe do de trás, do diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Aleluia, confirme. Amém, amém, amém. É o Senhor que guarda. É o Senhor quem livra, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Paz, irmãos, amém? Quem está com frio aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aquecido pelo fogo do Espírito Santo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. É só o fogo do Espírito Santo mesmo para aquecer, né? Nesse friozinho aqui, né? Aqui ainda não está tão frio não, gente. Lá na terra de onde eu vim está 7 graus hoje. Lá está frio, de doer. Né? Mas como podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Amém. Então nós vamos dar continuidade nessa noite à nossa série de mensagens. Nós estamos na 3ª semana dessa série de mensagens sobre uma família transformada. Quem já tem recebido muito do Senhor aqui na sua casa, na sua família? Quem tem recebido aqui do Senhor nesses dias? Amém? Deus, Ele tem uma porção nova para você. E hoje nós vamos falar sobre pastoreando o coração dos nossos filhos. Quem aqui tem filhos? Então nós temos uma missão, né? Nós temos uma missão de pastorear o coração dos nossos filhos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se eu tossir em alguns momentos, vocês não reparem, estou com uma crise alérgica, né? Violenta, mas Deus vai dar graça. Não é corona. Tá bom? Provérbios 4, 23. Desde já vocês me perdoem se eu tiver que tossir, tá bom, irmãos? Quem já me perdoou aqui? Amém. Obrigada. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tá aqui no projetor, né?
Vamos ler todos juntos? Vamos, para ficar bem bonito, poupar um pouquinho minha voz? Vamos lá, 1, 2, 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, mais forte. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem escreveu esse texto foi o homem mais sábio, o nosso querido sábio Salomão. Salomão, ele escreveu esse livro de Provérbios como uma instrução para todo servo do Senhor. Todos nós devemos ler esse livro de Provérbios. Provérbios, ele nos mostra como nós devemos nos relacionar com Deus, com o nosso irmão, com a nossa família, como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro. Então, Provérbios é um livro de aconselhamento, de práticas que nós devemos ter todos os dias na nossa vida. E um dos conselhos que Salomão ele nos deixa aqui é que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Salomão ele nos ensina que o coração ele é o controle da vida. A vida de uma pessoa ela é refletida através do coração. O meu coração, ele vai determinar as minhas palavras e as minhas atitudes. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, vem do meu coração. E Jesus, ele afirma isso em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, parte B, quando ele diz que a boca fala o que está cheio, do que está cheio o coração. Não é isso? Ou seja, aquilo que eu libero com os meus lábios, ele provém do coração. Então, Salomão ele nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Porque quando nós guardamos o nosso coração, quando nós temos um coração sábio, um coração puro, as nossas palavras serão palavras de sabedoria. As nossas atitudes serão atitudes de sabedoria. Quando nós purificamos o nosso coração, as nossas palavras serão palavras puras. As nossas atitudes serão atitudes puras. Então, nós precisamos entender isso. E quando se trata da criação dos nossos filhos, nós como pais, nós precisamos guardar o coração dos nossos filhos. Muitos de nós somos levados a corrigir os comportamentos dos nossos filhos, né? As atitudes dos nossos filhos. Mas nós precisamos entender que o comportamento dos nossos filhos, ele é impulsionado pelo coração. Então, quando nós corrigimos o comportamento, nós vamos trazer uma solução apenas momentânea. Porque, passado alguns minutos, a criança vai repetir aquele mesmo problema, aquele mesmo erro, aquele mesmo pecado. Por quê? Porque o coração dele ainda está contaminado por aquele pecado. Então, nós precisamos corrigir o coração. Nós precisamos olhar para os nossos filhos quando eles estiverem tendo atitudes, né? Como nós chamamos de mau comportamento. E nós precisamos saber o que está acontecendo no coração dos nossos filhos. O que tem levado os nossos filhos a agir daquela forma, para que nós possamos corrigir o coração. Você me entende nessa noite, amém? Por exemplo, imagina comigo aí, dois irmãos brigando. Nós temos irmãos aqui, tem, né? Davi e Levi, sobrou para vocês. Não briga, não. Vocês não brigam não, né? Briga não, né? Briga? Briga, não? Uma vez a cada meia hora? Por quê? Se não brigar, não é irmão, né? Vamos supor que o Levi vai lá e pega o baixo do Davi e começa a tocar. O Davi chega, ele vai falar: ai, que bom, meu irmão, que você pegou, pode pegar sempre que você quiser, assim. Duvido, né? Provavelmente ele vai fazer o quê? Quem mandou você pegar o meu baixo? Quem mandou você pegar meu violão? Quem mandou você entrar no meu quarto? Sai daqui! Ele vai começar o quê? Uma briga. Nós como pais, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê?
Nós vamos corrigir o comportamento deles. Você não devia gritar com seu irmão. Gritar é feio, gritar é errado, né? Não é assim que se fala. Você não devia ter pegado as coisas do seu irmão sem pedir. Isso é errado, isso é feio, né? E a gente vai tentar tratar o comportamento. Mas e o coração? O que levou o Davi a gritar com o Levi? Será que foi o orgulho? Porque o baixo era dele, ninguém tem direito de tocar, é meu. Então nós precisamos tratar o orgulho, ensinar a compartilhar, ensinar a humildade. Você entende? Você consegue entender, igreja, a diferença de tratar comportamento e tratar o coração? Mas talvez você esteja se perguntando assim, como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos tratar, guardar o coração dos nossos filhos, para que eles não pequem? Eu tenho uma resposta para você. É pastoreando o coração do seu filho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa pastorear o coração do seu filho. Pastorear o coração. Quando nós ganhamos um filho, junto com ele ou com eles, vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de fazer com que aquela criança cumpra o propósito para o qual ela foi criada. Hoje o que nós temos visto é muitas pessoas tendo filhos simplesmente por ter, né? Ah, eu vou ter um filho porque é lindo, é maravilhoso, gosto tanto de criança, eu vou ter um filho, e decide simplesmente colocar um filho no mundo e joga essa responsabilidade numa creche, na mão de uma babá, na mão dos avós, e continua levando a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Mas a Bíblia diz que sobre nós, pai e mãe, existe a responsabilidade. E a nossa responsabilidade é de conduzir os nossos filhos no propósito que Deus criou para eles. É entender qual é a missão daquela criança nesse mundo e conduzi-la para cumprir esse propósito. Nós temos essa responsabilidade de pastorear. E o que é pastorear? Nós vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre pastoreio, né? Nós vemos o rei Davi, que era pastor de ovelhas. E quem aqui já viu um pastor de ovelhas? Quem já teve o privilégio de ver algumas ovelhas, já estar nesse ambiente? Quem é da roça já está acostumado, né? De vez em quando a gente vê alguma coisa. Mas o que acontece? O pastor, ele tem a função de, primeiramente, guiar as ovelhas. A ovelha, ela é um animal com uma visão muito limitada. A ovelha, ela não consegue olhar a longas distâncias. Então, se ela está caminhando aqui, ela não vai perceber que ali na frente tem uma cadeira e que ela pode bater com a cara naquela cadeira e se machucar. O pastor não. O pastor, ele já tem a visão ampla. Ele já tem uma visão, né, mais avançada. Então, ele já sabe por onde ele vai guiando a ovelha pelo caminho seguro, pelo caminho em que ela deve andar. A ovelha, ela precisa de uma direção. A ovelha, se ela não tiver com alguém direcionando, ela vai se perder. E provavelmente ela vai morrer. Porque uma ovelha perdida é uma ovelha suscetível a ataques. Ao ataque dos inimigos. Então, nós como pais, nós precisamos ter essa visão ampla, porque os nossos filhos, eles não têm uma visão ampla acerca do mundo. Os nossos filhos, eles têm uma visão limitada acerca das coisas que os rodeiam. Eles têm uma visão limitada acerca do propósito de Deus para a vida deles. E eles, como ovelhas, precisam ser guiadas. Nós, como pais, nós precisamos ter os nossos olhos, a nossa visão ampliada sobre a vida do nosso filho e guiá-lo pelo caminho certo, pelo caminho que o conduz até o propósito de Deus. Salomão em Provérbios, capítulo 22,
versículo 6, ele fala sobre esse versículo muito conhecido. E diz assim: ensina a criança. Que ele deve andar. Vamos tentar de novo. Ensina a criança No caminho que ele deve andar. Olha só que interessante. O seu filho, a sua filha, ele nasceu com um propósito. Ele tem um caminho em Deus para trilhar. E sobre a nossa vida, sobre a sua vida, há a responsabilidade de conduzir essa criança nesse caminho, para que ela não se desvie, porque dificuldades virão, mais companhias virão, grandes desafios virão, porque olha, eu vou falar para você, criar filho no mundo de hoje é um desafio, sim ou não? Eu sei que sempre foi, mas nos dias atuais, o sangue de Jesus tem poder. A mídia tomou conta da vida das nossas crianças. É a TV, é o celular, são os jogos. Hoje uma criança pega qualquer aparelho e mexe. Pela primeira vez e mexe como se já dominasse aquilo. Eu fico, meu Deus, nem eu sei fazer isso. Né? Então, nós como pais, nós não podemos permitir que as coisas deste mundo tirem os nossos filhos do seu propósito. Nós precisamos guiá-los pelo caminho que o Senhor sonhou para eles. Você entende isso nessa noite? Olha para o seu irmão, se tem uma mãe e um pai, e fala assim: é sua responsabilidade guiar os seus filhos no caminho do Senhor. E nós fazemos isso, queridos, sendo exemplo na vida dos nossos filhos. Se nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida de oração, eles precisam ver eles precisam nos ver orando. Se nós queremos que os nossos filhos amem a palavra do Senhor, eles precisam ver a gente lendo a Bíblia. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós somos os primeiros e depois sim nós vamos instruí-los. Amém? Então você é responsável por pastorear e guiar os seus filhos no caminho do Senhor. O segundo propósito do pastor, além de guiar a ovelha, é alimentar e nutrir. A ovelha, por ela ter uma visão muito limitada e ela ser um animal que come de vários tipos de plantas, elas podem facilmente comer plantas tóxicas. Se elas não estiverem num pasto adequado, elas provavelmente vão comer alguma planta tóxica. E isso pode até matar essa ovelha, pode ferir essa ovelha e pode matar. Então o pastor, ele precisa conduzir as suas ovelhas a pastos apropriados para a pastagem, para que elas estejam livres para pastar, se alimentar, serem nutridas, se fortalecerem. Elas precisam receber o alimento correto. Essa é a função do pastor. E nós, como pastores sobre a vida dos nossos filhos, nós precisamos entender que os nossos filhos, eles não têm condição de se alimentar sozinhos. Por exemplo, um bebê, quando ele acaba de nascer, você vai, coloca a roupinha nele lá, bota ele no bercinho e fala assim: pronto, agora se vira aí. O que vai acontecer? Vai morrer, não vai? Vai morrer cagado, mijado, com fome. Provavelmente. Então os nossos filhos, eles precisam de ajuda para se alimentar. E na vida espiritual não é diferente. Filho, vai lá ler a Bíblia, tá? Vai lá orar. É assim que funciona? Aí seu filho vai lá, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar o Senhor. É assim? Se for, gente, me ajuda, por favor. Se for assim pra casa, me ajuda, porque... O que seu filho faz quando você fala assim: vai lá, filho, vamos ler a Bíblia, vamos orar? Hoje não, deixa depois. Agora, mas eu tava assistindo um filme. Não pode ser amanhã, não pode ser mais tarde. Os nossos filhos, eles não têm condição de se alimentar sozinhos.
Nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento que elas precisam para crescerem saudáveis. Então nós precisamos sentar com os nossos filhos, nós precisamos ler a Bíblia com eles, nós precisamos orar com eles. Isso é nossa responsabilidade. Talvez você já tenha um filho com mais idade, talvez você já tenha um filho casado, não sei. E talvez o seu filho não faça isso, mas você como pai e mãe, você tem a responsabilidade de instruí-lo a fazer, de mostrar a importância que ele tem, que tem na vida dele, de ler a palavra, de buscar o Senhor, de orar ao Senhor e mostrar para ele que ele precisa daquilo para viver. Ele precisa desse alimento. Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, Paulo ele diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo está dizendo: pais, não tente educar os seus filhos na sua maneira, mas instrua-o na palavra. Porque da forma humana você só vai irritar os teus filhos. Da forma humana você só vai provocar a ira dos teus filhos. Conduza-o na palavra. Alimente-o na palavra, para que ele cresça nutrido e fortalecido pelo Senhor. Nós temos essa responsabilidade, amém? Você que é pai e mãe, levanta sua mão e fala assim: eu tenho essa responsabilidade de alimentar e nutrir os meus filhos na palavra do Senhor. A terceira atitude de um pastor, além dele guiar as ovelhas, alimentar, nutrir, ele tem a função de proteger. As ovelhas, elas são animais muito suscetíveis à doença. Então o pastor, eu já falei isso aqui alguma vez em alguma mensagem, alguns irmãos devem lembrar, que o pastor, ele usava duas coisas importantes. A primeira coisa que o pastor ele usava era o óleo. E a segunda era o cajado. O óleo, no antigo Israel, os pastores, eles derramavam o óleo sobre a cabeça das ovelhas. Né? Lembra daquele salmo de Davi? Quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Davi estava fazendo referência a essa atitude do pastor. Então o pastor, ele derramava o óleo sobre a cabeça das ovelhas. Por quê? Porque vira e mexe, as ovelhas eram atacadas por insetos. E isso causava uma irritabilidade muito grande nas ovelhas. Além disso, haviam alguns tipos de inseto, moscas, que entravam pelas orelhas, narinas das ovelhas e começavam a se alimentar do cérebro daquele animal. E a dor de cabeça que aquela ovelha sentia era tão grande que ela procurava uma rocha e começava a bater com a cabeça sobre a rocha, a ponto do seu crânio se abrir e ela morrer. Então, para que isso não acontecesse, o pastor, ele derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha, para que houvesse proteção, para que aqueles insetos que vinham ali posar na cabeça, eles não conseguissem, fossem repelidos pelo cheiro daquele óleo. E quantas vezes nossos filhos estão sendo atacados por armas do inimigo na mente, e nós como pais, nós temos fechado os nossos olhos. Nós temos deixado os nossos filhos serem atingidos com pensamentos contrários à palavra do Senhor. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos na frente da TV, horas e horas, se alimentando, recebendo coisas que não provêm do Senhor. São como esses insetos que vão minando, vão entrando na mente. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crianças, adolescentes e jovens doentes emocionalmente,
espiritualmente e fisicamente. Nós precisamos olhar para uma criança com um olhar espiritual. Nós precisamos olhar para uma adolescente com um olhar espiritual. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto em dar o melhor para o nosso filho, a melhor roupa, o melhor calçado, nos preocupamos em dar o alimento, né? Comprar o pão, trabalhar para que a criança tenha tudo o que comer em casa, mas nós nos esquecemos que eles têm necessidades emocionais. Eles têm necessidades espirituais que nós, como pais, precisamos suprir. Nós precisamos proteger os nossos filhos. E esse óleo, ele fala da unção do Espírito Santo. O óleo na Bíblia, ele representa a unção do Espírito Santo. Nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos a unção do Espírito Santo. E isso precisa ser todos os dias. A todo momento nós precisamos colocar a mão sobre a cabeça dos nossos filhos, orar ao Senhor, pedir o revestimento do Senhor sobre a mente, sobre a vida dos nossos filhos, para que eles consigam vencer os ataques do inimigo. Mateus capítulo 15 narra a história de uma mulher cananeia, que ela clamou a Jesus em favor da sua filha que estava endemoniada. E a Bíblia diz que por várias vezes Jesus resiste a essa mulher, mas essa mulher não desiste. E ela clama ao Senhor e ela busca o Senhor Jesus, até que Jesus vira para ela e vê a fé daquela mulher. E ele diz: por causa da sua fé, a sua filha está curada. Vá em paz. Então nós, como pais, nós precisamos ter fé no nosso coração e buscar diariamente ao Senhor pela vida dos nossos filhos, declarando a unção do Senhor, a proteção do Senhor sobre a mente, sobre o coração dos nossos filhos, porque esse campo do coração e da mente é um campo de maior batalha sobre a vida deles. E nós temos a responsabilidade de protegê-los. Você entende nessa noite isso? Amém? Amém. A segunda arma para proteção que o pastor usava, além do óleo, era o cajado. O cajado, ele era uma ferramenta comprida e na ponta ela era um pouco envergada. Quem aqui já viu um cajado de um pastor? Né? Você já deve ter visto em alguma foto. E o cajado, ele servia primeiramente para atacar os inimigos selvagens quando eles vinham, né, matar as ovelhas. Um leão, um urso, ou até ladrões, quando eles vinham atacar o rebanho, o pastor usava esse cajado para proteger as ovelhas. Uma outra função desse cajado era corrigir a ovelha quando ela estava desviando do caminho. Lembra que eu falei que a ovelha ela tem uma visão limitada? Então, por várias vezes, a ovelha ela vai saindo do caminho. Ela deixa de dar ouvido à voz do pastor e ela vai se perdendo. E o pastor então pega o seu cajado, vai lá no bumbumzinho da ovelha e volta, vem pra cá. E traz ela pro caminho de novo. Corrige os passos daquela ovelha. Então o cajado era usado para corrigir. E também o cajado, ele era usado para resgatar a ovelha. Quando uma ovelha caía no buraco, o pastor pegava aquela parte envergada do cajado, passava por baixo, geralmente do pescoço, e retirava a ovelha do buraco. Então, o que isso nos ensina? O que representa esse cajado? Esse cajado representa a palavra do Senhor. Nós, como pais, nós precisamos usar a palavra de Deus contra os ataques do inimigo sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos profetizar a palavra do Senhor todos os dias na vida dos nossos filhos. Trazer a realidade à palavra do Senhor. Nós precisamos usar a palavra de Deus para corrigir os nossos filhos. Quantas vezes nós usamos tantas coisas, né? O que tem na frente? Cinto, chinelo, mas o quê? Cabo de vassoura, né? Mas o quê, gente? Panela, havaiana, só isso? Mais nada não? Tem um novo aí não? Nenhum novo não? Vara de goiaba. Né? Chinelo, sapato que vem na frente. Usamos tantas coisas para querer corrigir os nossos filhos.
E o principal nós não usamos, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a usar a palavra do Senhor para corrigir os nossos filhos. Nós precisamos chamar os nossos filhos e mostrar o que a palavra de Deus diz acerca daquela atitude, daquele pecado. Nós precisamos trazer Cristo para o centro da correção dos nossos filhos. Instruí-los na palavra, mostrar o erro na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus tem poder. Então nós precisamos usar a palavra. E nós precisamos usar também a palavra para fortalecer os nossos filhos diante das dificuldades. Os nossos filhos, eles vão cair, eles vão errar, eles vão falhar. E nós, como pais, nós não podemos acusar. Eu te falei. Eu sabia que isso ia acontecer. Mãe fala muito isso, né? Palavra de mãe acontece. Lá em casa eu falo isso. Valentina fala assim, nossa mamãe, o que tu fala acontece, né? Eu falei, minha filha, mãe tem uma palavra profética, você não tá entendendo. Né? Ela fala assim, então fala pra não chover hoje, porque eu quero ir na piscina. Muitas vezes nós acusamos nossos filhos quando eles erramos. Mas nós precisamos usar a palavra de Deus para fortalecer os nossos filhos. Quando eles estiverem passando por dificuldades, animar os nossos filhos, trazê-los de volta para o caminho. É através da palavra do Senhor. Você entende isso nessa noite? Amém? Então diga comigo, eu preciso proteger os meus filhos com unção e palavra. Unção e palavra. Guarda isso no teu coração. Essa é a missão que Deus nos deu como pais. Pastorear o coração dos nossos filhos. Saber que o coração é a fonte de tudo. É a fonte da vida. Então nós fazemos isso, guiando os nossos filhos, alimentando os nossos filhos e protegendo os nossos filhos. Amém? Você entende isso nessa noite? Eu queria convidar você a ficar em pé, aí onde você está. Você que é pai, você que é mãe, deseja receber uma oração, pedindo ao Senhor graça, sabedoria e discernimento para pastorear o coração dos seus filhos. Dê um sinal com a sua mão. Você que quer receber uma oração, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, porque nós precisamos de sabedoria do Senhor, queridos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. É difícil, é um desafio. Mas Deus nos capacita. Amém? Para conduzir os nossos filhos. Deus, Ele nos deu essa missão. E Ele também nos capacita para exercer essa missão. Você crê nisso? Amém? Então, estenda suas mãos assim. Nós vamos orar sobre a sua vida. Gostaria de convidar aqui à frente o pastor Wellington para fazer essa oração, pastor. Por gentileza. Sobre a vida dos nossos pais e mães que estão aqui. E enquanto isso, o pastor Rafael vai estar ungindo as mãos de vocês. Nós vamos ungir a vida de vocês com um óleo que representa a vida. Então nós vamos derramar esse óleo sobre a mão de vocês, declarando a vida do Senhor, a unção do Senhor, a sabedoria do Senhor sobre vocês. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, é no poder do nome de Jesus que nós, antes de tudo, te louvamos e te agradecemos pelos nossos filhos, Senhor. Porque a tua palavra não nos engana, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Porque o Senhor o conhece, o Senhor a conhece mesmo antes de ter formado do ventre de cada uma das mães. E é por isso que nós nos colocamos em Ti, no Teu altar, porque são Teus. Sim, Senhor, eles podem não saber, eles podem lutar, eles podem estar andando segundo o curso deste século, mas eles são Teus, Senhor. Lembra de Ana, Pai. Lembra que a Tua filha disse que aquele que o Senhor entregaria a ela seria Teu. Aqui estão os pais e as mães dizendo como ela, eles são Teus. E Pai, é no nome de Jesus que eu clamo que o Teu Espírito vá na direção deles agora onde eles estiverem. Ah, Senhor, que o Senhor toque a mente deles, que o Senhor toque o coração deles, que o Senhor acenda a luz do Teu Espírito sobre a vida deles,
Nós te agradecemos pelos livramentos, Senhor, porque Tu tem livrado os nossos filhos, Tu tem guardado os nossos filhos, por mais que eles não entendam ou não saibam, a Tua poderosa mão tem conduzido eles até aqui. Agora nós clamamos, Senhor, nós clamamos como filho que somos, que os nossos filhos estejam na Tua casa. Senhor, em nome de Jesus, livra eles das más companhias, das más conversações, dá a eles sabedoria do alto, começa a fazê-los entender que eles são diferentes, ó Pai, que o lugar que ele habita, que o lugar que ela habita, se é que não te agrada, não foi feito para que eles estejam, Senhor, com mão forte. Tira os nossos filhos do caminho do mal. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos te entregando aquilo que nós temos por herança. Contempla, Senhor, a nossa fé, porque nós acreditamos em Ti. Nós acreditamos que não há outro Deus além de Ti. Não há um Senhor melhor para conduzir a vida dos nossos filhos. E quanto Pai, Senhor, nos dá sabedoria. Sabedoria para conduzi-los segundo o curso da Tua vontade. Senhor, nos dá sabedoria para estar presentes. Nos dá sabedoria para corrigir, para amar, para disciplinar, para aconselhar. Nos dá sabedoria para ser exemplo. Nos dá a capacidade vinda do alto. Que os nossos filhos olhem para nós e enxerguem a Ti. Espírito Santo de Deus, aqueles que não são pais, Senhor, ainda, eu coloco no Teu altar, ó Deus. Aqueles que desejam, lutam e não conseguem, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que faz estéril mãe de filho. Lembra, Senhor, de Abraão e Sara. Faz os Teus filhos lembrarem que Tu pode todas as coisas. E é por isso que nós Te louvamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso, irmãos. Podem sentar. O nosso Deus é o Deus que cuida da nossa família. Aleluia. Eu tenho convicção de que se você está aqui essa noite, eu estava meditando sobre algumas coisas indo para o trabalho, e veio uma frase que eu sempre dizia lá na igreja, dizia, olha, enquanto nós militamos a batalha de Deus, Deus milita as nossas. Aleluia. O caminho para que você ouça de Deus assim, olha, essa peleja não é sua, ela é minha, é você pelejar as pelejas dele. Porque enquanto você luta por ele, ele luta por você. Enquanto você está aqui, enquanto você está se doando, enquanto você está se entregando, enquanto você está trabalhando, ele está trabalhando por você. Tem dia que você acorda, o sol está quente, mas você não entende nada, que de vez em quando vem uma brisa. É a nuvem que ele colocou para amenizar o impacto do sol sobre a sua família. Mas ele só colocou a nuvem porque você está caminhando na direção que ele ordenou. É tremendo como Deus cuida da nossa família. Por mais que a gente não enxergue, ele está conosco. Amém? Abre a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o médico. Teve um médico que escreveu um Evangelho. Você sabe quem é? Quem? Lucas. Ageu? Lucas. Marcos? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21. É um texto que a gente conhece bem. E fala a oferta da viúva pobre. Todos acharam? Amém. Estando Jesus a observar, viu os ricos. Interessante, irmãos. Eu posso contar um rápido testemunho? Posso, pastor? Cheguei aqui totalmente destruído, irmãos. Assim, eu estou com problema de vista, com uma dor de cabeça. Eu estava ali sentado do lado da minha esposa. O tempo todo eu falava para ela, não estou aguentando. Ela falou, quer que eu vou na farmácia? Eu falei, não. Quando a pastora Juliana chamou, faz essa oração, foi misericórdia. E sabe o que é interessante, irmãos? A minha dor de cabeça foi embora. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom, né?
Amém. Rapaz, Jesus é muito bom comigo, irmão Paulo. Eu não lembro nem onde eu parei, eu vou começar de novo, tá? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E sempre que eu olho para esse texto, tentando enxergar o que Jesus enxergou, porque isso é interessante no texto, né? Porque se você enxergar o que todo mundo enxerga, é um monte de gente colocando dinheiro no lugar que tem que colocar dinheiro, ponto. Mas Jesus, ele tem uma visão tão além da nossa, que ele viu que aquela mulher, ela tinha uma situação econômica diferente dos demais. E aquilo foi importante para ele. Porque pela situação econômica que ela tinha, ela não ofertou valores. Porque valores era tudo que ela não tinha. Ela tinha algumas moedas. E quando ela coloca aquela moeda lá, o que chama a atenção de Jesus foi o fato motivador. Foi porque que ela colocou a quantidade que ela colocou. E Jesus olhou para ela e disse assim: olha, ela deu tudo que ela tinha, ela deu o seu sustento. Quando alguém entrega o seu sustento a alguém, ela entrega literalmente a fé que aquela pessoa vai supri-la. Então ela entregou naquele gasofilaço fé e não valores. E sabe que eu interpreto exatamente isso quando nós trazemos os nossos valores para a igreja. Porque não importa o valor, importa o fato motivador. O que faz você ofertar e dizimar na casa do Senhor? E eu sou alguém muito prático, sabe, irmãos? E eu entendo que é a sua fé. É a confiança que você tem em saber que Deus, através do seu imenso poder, é capaz de sustentar você e sustentar a sua obra através de você. Então eu desafio você a sempre que você trouxer uma oferta no altar, não se preocupe. Se alguém vai pensar, ou o pastor, ou os pastores, aquele irmão nunca oferta. Se preocupe com aquilo que Deus vê, o motivo pelo qual você oferta. Porque como homens, nós vemos as pessoas colocarem o dinheiro no lugar que tem que colocar dinheiro, mas Deus não. Deus, ele olha o porquê que você está colocando dinheiro no lugar de colocar o dinheiro. Isso é tremendo, irmão. O que você está ofertando? Ele enxergou nela que ela estava ofertando tudo que tinha. E você? Ninguém está dizendo para você ofertar tudo o que você tem, mas o que você está ofertando quando você levanta e coloca o dinheiro no gasofilaço? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você não se sentisse minimamente constrangido de não ofertar. Eu sempre tive uma máxima. Eu sempre disse isso. Deus não vai deixar um avião cair na sua cabeça. Não, ele deseja o motivo. Levante seu envelope. Vamos orar. Soberano Deus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Porque nós estamos aqui não ofertando apenas valores, Senhor. Nós estamos aqui por intermédio da fé, é a fé que nos move. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não conhecemos, mas confiamos, Senhor. Nós confiamos que Tu tens o melhor para nós. E nós somos gratos a Ti por isso. E, Senhor, nós ofertamos a Ti com gratidão, com um coração voluntário. Porque a Tua obra, Senhor, e nós desejamos que esses valores que são colocados aqui alcancem vidas, Senhor. Seja ela nesse templo, seja ela envolvendo missões, mas que esses recursos te sirvam, Senhor. Que esses recursos não sejam apenas valores, mas instrumentos nas tuas mãos, para que o Senhor faça como quiser, da maneira que o Senhor entender, porque a tua palavra diz que do Senhor é o ouro e a prata, porque esses valores são teus, porque nós não teríamos se o Senhor não tivesse dado. Nós só estamos aqui, Senhor, ofertando, para que o Senhor possa operar através desses valores. E nós te damos, Senhor, a gratidão de poder participar disso.
em nome de Jesus. Traga o seu envelope. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, nós já estamos encerrando mais um culto de adoração. Você gostou do culto que você ofereceu ao Senhor, nosso Deus? Isso. Que é uma troca, irmãos. Nós viemos receber, mas nós viemos ofertar a Ele a nossa adoração. Se coloque de pé. No domingo, nós vamos ter aqui um culto poderoso, um culto muito abençoado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você não pode perder. No próximo domingo, irmãos, nós vamos ter aqui o culto da família, onde nós temos orado, porque, irmãos, é muito sensível falar de família hoje em dia, não é? Quer ver uma coisa? Faz uma campanha, pastor Rafael, de vitória, de bênção, que abre porta. Aí vem gente que você não sabe. Mas família, né? A campanha das portas abertas da esperança, que não é do Silvio Santos. Porque família, irmãos, é algo muito sensível e, infelizmente, a individualidade dos nossos tempos faz a gente esquecer até das nossas famílias, até dos nossos. E uma coisa que nós precisamos refletir no que a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, em especial dos da sua própria casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Então a manifestação da sua fé vem por intermédio da sua família. Então lute por ela, esteja aqui no domingo, traga a sua família, traga alguém que você colocar no coração. Deus vai te usar de forma poderosa. Antes de encerrar, tem alguém nos visitando? Se tiver, levante a mão assim, ó. Tem uma abençoada ali. Me diz o seu nome, por gentileza. Eu acho que o microfone me veio. Areta Rodrigues. Areta Rodrigues? Nome de artista, né? Você canta, não canta? Ou é artista de cinema, alguma coisa parecida? Se eu tiver outra filha, eu não vou ter porque eu fiz vasectomia, eu vou chamar ela de Areta. Que Deus pode brincar com esse nome, né? Perdoa, Senhor. Areta, qual igreja que você pertence? Nenhuma. Você vem daqui, você é daqui mesmo, Cabo Frio, e não tem nenhuma igreja. Você gostou dessa aqui? Olha, se você quiser, pode ficar aqui. Ainda mais porque tem uma vaga de Areta, não tem Areta. Pode ter agora Areta Rodrigues. Eu vou dizer para todo mundo, vai lá na minha igreja, tem uma Areta Rodrigues. Se você passar muito filme, você vai ver ela lá, que é nome de artista. Seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo encha o teu coração de paz. Glória a Deus. Que você tenha encontrado resposta aqui. Eu digo para você, fora as brincadeiras, fique à vontade de fazer desse lugar seu lar espiritual. Glória a Deus. Dessas pessoas, sua família espiritual. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem ganhar no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 abraços. Me comprometi, hein, igreja? Tá bom? Fique em paz, que Deus te abençoe. Como eu disse, no domingo nós vamos ter o culto. Na próxima quinta, o término. É o término, pastor, não, né? É o término, né? É o encerramento da nossa série de mensagens sobre família. Eu insisto, participe conosco. Deus tem bênção para a tua família. Amém? Manda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque estamos aqui na sua casa, em família, Pai. É em nome de Jesus que eu clamo que o Senhor despeça aos seus filhos, Senhor, na tua paz, no teu cuidado. Senhor, que quando eles chegarem em casa, eles encontrem um ambiente preparado por ti.
dá a essa família, nesse restante de noite, a oportunidade de estarem juntos, de conversarem, de se entenderem. Pai, se houve alguma desavença antes de eles terem vindo, eu clamo em nome de Jesus que haja paz. Se há alguma armadilha do diabo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. É a tua igreja que se manifesta de forma profética, para que essa família encontre refúgio em ti, encontre esconderijo em ti, Pai. Nós estamos aqui, pelejando pela nossa família, e nós a entregamos nos teus braços, para que o Senhor continue cuidando e protegendo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Jesus Cristo em toda a face da terra, e que todos digam amém.